Bom dia! E aí, como vocês estão? Eu espero que estejam bem, espero que tenham passado bem o seu domingo, né? Tenham acordado animados para mais uma semana de vitória. E eu espero que vocês tenham passado um dia maravilhoso de domingo com as suas famílias. Eu passei, o meu domingo foi muito bom. Eu estive com a minha família, com meus pastores e finalizamos o dia com a Santa Ceia do Senhor, relembrando a morte do nosso Salvador. E hoje nós estaremos lendo sobre o olhar de amor de Jesus e nos incentivando a ter esse mesmo olhar de amor. E o tema é: tenha um olhar de amor. A nossa leitura está em João capítulo 5, do verso 1 ao 15, que diz assim: Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma tua cama e anda. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já estais sãos, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Então vocês percebem, né, que mesmo nós indo a Jesus, não é para permanecer da mesma forma que estava, né? No vídeo anterior eu falei sobre isso, né? Venha como você está, porque o Pai, Ele só quer cuidar de nós, quer nos abraçar. Não importa a maneira que a gente chega até Ele, mas só não pode permanecer, né? Com nossos defeitos e tal, a gente precisa sempre melhorar, né? E aí nós vamos para a nossa leitura de hoje aqui, né? Diz assim, ó: Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Marcos 10, 21. Aqui a gente está falando sobre aquele rapaz que chega e pergunta para Jesus o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna e tal. E Jesus amou ele muito. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e amou ele. Mas ele era apegado nas coisas aqui da terra. E ele não teve coragem de fazer o que Jesus tinha dito, né? Assim como muitas vezes nós também não temos, né? Nos falta coragem de fazer o que o Senhor Jesus Cristo nos solicita a fazer, né?
Mas lendo aqui, o comentarista ele fala assim, ó, quantas vezes você olhou nos olhos de alguém para falar algo que estava sentindo? Você certamente deve ter iniciado a frase assim: olhe nos meus olhos. Jesus também olhava para as pessoas. E o olhar de Jesus é o olhar de amor e compaixão. Foi o que ele sentiu por aquele homem que estava no tanque. Até mesmo na cruz do Calvário, Jesus olhava para as pessoas com amor e clamava ao Pai por perdão para elas. Jesus mostrava o mesmo olhar compassivo e gracioso às pessoas que iam ao seu encontro. Ali no tanque, aquele homem já tinha 38 anos ali. E ele nunca tinha tido um olhar daquele para ele. Porque 38 anos naquela condição. Ele fala que os parentes não ajudavam, ele não tinha ninguém, ele não tinha um amigo, não tinha ninguém para ajudar ele a se locomover. Mas Jesus olhou para ele e já sentiu compaixão, já sentiu amor, misericórdia. Mas a gente está tão acostumado a ser tratado de forma diferente que nós colocamos as nossas desculpas. Quando nós nos sentimos hoje, não só hoje, mas naquela época também, tanto é que ele, mas eu não tenho ninguém. Jesus não estava perguntando para ele se ele não tinha alguém que o ajudasse. Jesus estava perguntando se ele queria ser curado. Aí ele fala, Senhor, mas eu não tenho quem me ajude e tal, Então Jesus já é mais incisivo. Toma a tua cama e anda, Então nós nos acostumamos a ser tratados de forma diferente. Então quando alguém nos trata com bondade, a gente fica meio assim, Eita, Então, tem até um adágio popular, que fala assim, quando a esmola é demais, o santo desconfia, É porque a gente já acostumou com isso, que as pessoas nos olhem sempre com um olhar de julgamento, a gente se acostuma a olhar, até a olhar as pessoas também dessa forma, Mas nesta manhã, o Espírito Santo, ele fala ao nosso coração, que nós possamos olhar com esse olhar de Jesus, Jesus simplesmente sabia interpretar o que elas de fato necessitavam, porque sabia interpretar seu estado de miséria física, emocional ou espiritual. Durante muito tempo, o que o comentarista queria era ter a atenção do pai dele. Aí ele diz que enquanto ele escreve essas palavras, ele se lembra de quando ele era criança e tinha raiva da cor dos olhos da mãe dele. Dos olhos dele porque eram iguais ao da mãe dele. Aí ele pensava que o pai dele não gostava dele porque a cor dos olhos deles eram diferentes. Então, o olhar pode revelar muito sobre nós. Neste momento, você pode estar se lembrando do olhar de algumas pessoas que já tiveram a seu respeito, como os seus pais, algum parente ou até mesmo pessoas do seu convívio. Contudo, temos que nos lembrar que o que realmente importa é que o olhar de Jesus está sobre você, como estava sobre aquele jovem, o jovem rico, e estava sobre aquele homem lá no tanque de Betesda. Então, muitas vezes, se a gente for se preocupar com as pessoas, a gente vai só ao fracasso. E eu falo com vocês porque essa palavra tem falado no meu coração. Cada palavra, cada manhã que nós estamos aqui conversando, o Espírito Santo está tratando comigo, Então, assim, eu já me preocupei muito com a forma em que as pessoas olham para mim, o que estão pensando de mim. Eu já me preocupei demais com isso. Então, se você tem essa preocupação, liberte-se dessa cadeia. Isso é cadeia de intimidação. E o Espírito Santo, ele tem nos dado ousadia, tá? Então, eu sempre me preocupei e
Às vezes a pessoa não tá nem olhando para você, não tá nem te vendo e você, ele tá me olhando diferente. Então, às vezes tá aqui dentro da sua cabeça e você tá imaginando coisas, né? Ou às vezes é real mesmo, as pessoas nos olham com olhar de desprezo, as pessoas nos olham com um olhar superior e isso nos deixa triste. Mas tem aquele que nos olha com amor. E a Bíblia diz que Deus não nos vê como o homem vê, né? Então Deus, quando Ele olha para nós, Ele vê o Filho dEle. Eu já falei isso, então vamos guardar isso no nosso coração, né? Para todas as vezes que alguém te olhar, que alguém te julgar com o olhar, busque o olhar de Jesus, né? É como diz aqui, ó. Então, se você se sente mal com algum olhar de alguém, então não reproduza, né? Ó, portanto, não julgue nem condene o olhar das pessoas, mas busque olhar como Jesus olharia para cada uma delas. Então, assim, vamos mudar a forma de ver, vamos mudar a perspectiva, né? Uma vez eu conversando com alguém e contando assim a forma como eu me sentia em relação ao meu próximo. E aí ela me fez ver, ela falou assim, será que você não está retribuindo? Será que você não está fazendo da mesma forma enquanto essa pessoa está precisando de ajuda? Se ela está te olhando dessa forma, se ela está te tratando desse jeito é porque ela está doente e ela precisa de ajuda? Eu realmente, né? Então, quando nós deixamos de olhar como o Senhor olha, a gente começa a ser mesquinho, a gente começa a ser egoísta. Então, nós precisamos todos os dias perguntar como o Senhor olharia para essa situação. Eu sempre falo, e o meu pastor também fala, em seus passos o que faria Jesus. E por muito tempo, desde que eu li esse livro, eu sempre faço essa pergunta para mim. Nos passos de Jesus, como é? Como é fazer isso nos passos de Jesus? E aí de repente, eu parei de fazer de perguntar isso para mim. Nos passos de Jesus, como seria? E aí eu fui percebendo que eu fui mudando de atitude, né? Então, sempre faço essa pergunta. Em seus passos, o que Jesus faria? Como Ele olharia para essa situação? Então, eu sempre orei falando, Deus, me ajuda a olhar como o Senhor olha. Me ajuda a sentir como o Senhor sente, pensar como o Senhor pensa. E aí, por algum tempo da minha vida, por alguns tempos, eu parei de fazer essa oração e eu percebi as coisas que deram errado. Então nós não podemos deixar de pedir a Jesus Cristo a mente dele, que nós possamos ter o olhar dele para as pessoas, né? Então enquanto as pessoas estão dizendo, tem que morrer, tem que matar, é só mais um, é menos um, a gente tem que dizer, é uma alma, que Jesus morreu por ela, tem muito valor, né? Pode não ter valor para a sociedade, pode não ter valor, né, para o mundo, mas valeu o sangue de Jesus lá na cruz, né? Então, que vocês possam meditar nessa palavra, né? É palavra simples, né? Eu não tenho aquele estudo aprofundado, mas eu sei que é o que Deus colocou no meu coração. Deus tem colocado no meu coração, eu tenho aprendido junto com vocês. Quando eu sento aqui para ler o devocional, eu sinto assim o quanto o Espírito Santo fala, o quanto é maravilhoso e eu quero todos os dias aprender junto com vocês. Então a nossa frase para nós meditarmos durante esse dia, né? No outro devocional, eu falava pra gente meditar durante a semana, né? Quando eu estava fazendo o devocional Minutos de Liderança. Mas esse
é todos os dias, né? Então todos os dias vocês vão ver o meu rosto. A palavra então para você meditar hoje, a frase é: não seja forte aos seus olhos. Confie na força de Deus e em tudo você será bem-sucedido. Então, lembre-se, não é você que faz, é Deus, tá? Então, a palavra-chave de hoje é olhar. Olhe as pessoas com um olhar de amor. Olhe as pessoas como Jesus olharia. E aí você vai ver quanta piedade, quanto amor, quanto... É diferente, gente, quando a gente se volta. Como é diferente quando a gente se volta para a palavra. A gente começa a amar, a gente começa a olhar todo mundo diferente. Então eu chamo você. Vamos voltar o nosso olhar para Jesus, vamos voltar o nosso olhar para a palavra do Senhor, que é diferente. É diferente. Ontem no culto, eu olhando assim, olhando para os meus filhos, para o meu esposo, para a igreja, eu senti um amor tão grande, meu coração abrindo assim, ó, dilatando mesmo. Falei, oh meu Deus, muito obrigada. Então, vamos olhar como Jesus olharia. Amém? Tenha um olhar de amor. Vamos orar? Espírito Santo, neste momento eu te louvo, te bendigo, te engrandeço. Obrigada por essa palavra tão rica, tão gloriosa. Obrigada, Senhor, pela tua presença aqui neste momento, Senhor. Pai, eu te engrandeço, eu te exalto, Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem me dado, pela ousadia, Senhor, pela capacidade, Pai. E nesse momento, Senhor, abençoo em teu nome cada um dos teus filhos que estão até agora comigo assistindo esse vídeo e sendo abençoados e serão abençoadores, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos cada dia pedir a tua mente, pedir o teu olhar, Senhor, que nós possamos olhar com amor para o nosso próximo, para aqueles que a sociedade já excluíram, para aqueles que a sociedade despreza, Senhor, nós possamos colocar, Senhor Jesus, em lugar de honra como o Senhor tem nos colocado, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo e te bendigo. Deus te abençoa. Deus te dê um dia maravilhoso na presença dEle. E até amanhã, se o Senhor nos permitir. Amém? Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar, de curtir, de se inscrever se não é inscrito. E tome o seu cafezinho com Deus Pai.